bem provável, né, na análise desses 3 capítulos, é bem provável que o tempo nos ajude. Eu começo justificando por que é que o quinto não estava junto com o quarto. Há mesmo uma sequência ali que o quinto poderia estar. Se vocês virem a divisão que a gente fez na hora da elaboração do programa, do nosso roteiro, vão ver que eu procurei aproximar assuntos que têm alguma ligação, embora alguns, como é o caso do capítulo 6º, não tenha ligação direta com outros temas. Ele está sozinho. Mas o fato é que a carga do primeiro encontro era muito grande. Nós tínhamos muitas coisas e eu acabei, então, pensando comigo, e acho que não fiz errado, que se sobrecarregasse com mais um capítulo, tornaria inviável. Desmembrar também não ajudaria muito, né? Já que nem todos os capítulos têm mais de uma pergunta. Pode ser que o capítulo nos apresente apenas uma delas. Mas há muita coisa interessante no estudo de hoje, mas muita mesmo. Existem nas entrelinhas ou nas informações que ele lança, às vezes não diretamente como foco do que é a dúvida apresentada, existem detalhes, passagens, referências que são confirmadas em outros escritos dele. Isso é uma coisa interessante. Aquilo já apareceu de alguma forma no que ele tratou, e enquanto outros representam para nós uma novidade, né? Sempre uma informação nova. Evidente que toda informação nova do ponto de vista espiritual demanda não uma imediata aceitação, mas demanda uma reflexão, né? Nós temos que ver se aquilo que está ali apresentado não é realmente uma coisa fora de parâmetros. Não me parece, sinceramente, não me parece que haja essa preocupação aqui no texto que o André Luiz apresenta, como nunca encontrei em outros textos. Sempre volto nessa questão, há muitos expositores, estudiosos espíritas sérios, não são pessoas que apenas dizem que estudam, mas não fazem, que colocam em xeque algumas informações, dizendo que elas precisariam ter passado por aquele crivo, que é o crivo da universalidade do ensino, né? Kardec insiste muito nessa questão, notadamente em O Livro dos Médiuns. Também no Livro dos Espíritos, na segunda edição, ou segunda versão, melhor dizendo, porque a primeira e a segunda edições dizem respeito à primeira versão, ele fala sobre isso, desse cuidado de ouvir mais de uma entidade para poder dizer que o tema é um tema que é relevante do ponto de vista espiritual. Mas acho que no trabalho desenvolvido por André Luiz, e considerando o amparo que ele teve para produzi-lo, essa é uma preocupação menor. O que me preocupa sempre é ver se isso está coerente com o que a gente encontra nas obras básicas. E aqui, sinceramente, mesmo, com toda a sinceridade possível, e não me julgando aí um especialista em André Luiz, aliás, a minha especialização é em direito, não tem nada a ver em termos espíritas, mas alguém que estuda, eu não consigo ver essa incoerência com as obras básicas, não consigo mesmo, né? Como é que se apresentam os desencarnados? Essa é uma questão que aparece em O Livro dos Espíritos, porque se quer saber de que aparência são os seres espirituais portadores para que possam ser identificados, e aqui
o foco é como é que os médiums identificam a presença dos desencarnados, né? Que traços, com que forma eles aparecem. A gente havia visto no item 4º que as linhas morfológicas não são diferentes das linhas morfológicas que o homem possui. São as mesmas, né? Embora seja possível identificar, como agora nós veremos, alguns outros traços que, à primeira vista, nos pareceriam desnecessários de estar ali. E a resposta que ele dá para nós num primeiro parágrafo, inconclusiva. Ele diz, olha, o aspecto tem uma variedade infinita. Né? Então, não há como estabelecer que o sujeito vá aparecer de uma maneira igual à dos outros. Não, é infinita. Como infinitas são as formas das quais nos revestimos, estando reencarnados, e por proximidades uns dos outros ou não, as formas vão variar. A aparência humana, do ponto de vista da reencarnação, é a regra, embora nós tenhamos espíritos que ocupam corpos cuja apresentação fisiológica seja merecedora de análises, de observações, né? Exatamente porque, superada a fase preconceituosa, como no século XIX, em que nós tínhamos em Paris um zoológico humano destinado a receber pessoas cujas características fisiológicas fossem diversas daquelas comumente aceitas pelos demais, em geral, os homens guardam algumas características e que, na realidade espiritual, não vão se reproduzir, mas numa infinidade de apresentações interessantes. E aí ele começa, então, a explicar. Se o espírito for superior, e nós temos que nos valer de Allan Kardec para entender na classificação espírita o que são os espíritos superiores, pelo domínio natural que exercem sobre as células psicossomáticas, podem adotar a apresentação que mais proveitosa se lhes afigure, com vista à obra que pretendem realizar. E eu mencionei aqui, menciono com tranquilidade, o espírito Emmanuel se fez apresentar pela primeira vez a Chico Xavier na beira da cachoeira como um sacerdote idoso que estava com uma vestimenta de natureza sacerdotal. Ele observa a presença da batina, do clergyman, e isto faz com que ele, então, receba o contato daquela entidade com uma tranquilidade. Nós não podemos nos esquecer que Chico, como a maioria dos mineiros, dos paulistas, etc., no Brasil, na virada do século XIX para o XX, seguia as orientações provenientes da Igreja Católica. Haviam, sim, grupos evangélicos protestantes, haviam grupos espíritas, porém, a predominância era do catolicismo. Ao aparecer dessa forma, aquela entidade, que depois ele vai revelar, teria sido a sua última encarnação em território brasileiro como Padre Amaro, antes que ele pudesse dar início ao trabalho junto ao Chico para o cumprimento da missão de que se desincumbiu também no transcorrer do século XX, ele retornou ao Brasil para uma nova familiarização com o idioma. Foi um pedido que Emmanuel fez e que foi acolhido. Então, ele volta ao Rio de Janeiro como um sacerdote de nome Amaro, e em tal
tarefa, ele tem chance de voltar a ter acesso à língua portuguesa. Nós não podemos esquecer que, como Henrique Maria Manuel da Nóbrega, ele houvera estado aqui. Porém, o português falado no século em que ele aqui esteve conosco não era o português vigente no século XIX e que encabeçaria as transmissões do século XX. A reforma ortográfica que vem no meio do século XX, a primeira, ela faz com que aquilo que se falava no século XIX seja usual. Então, ele usa. Quem pegar a primeira edição de livros como Parnaso vai ver que ele tem uma grafia, ela tem uma grafia que é bem similar ao que se falava no século precedente, né? Aquilo que era a língua portuguesa. Então, certas características, certas palavras, a acentuação, notadamente, tinha todas as peculiaridades. Mais tarde, quando alguém lhe pede para que haja um retrato de quem ele era, ele se vale da sua indumentária como o senador Públio Lentulus e se apresenta ali, um homem de meia-idade, romano, voltado à prática da atividade física, como os romanos, principalmente aqueles que tinham condições, faziam, e esta é a imagem que nós acabamos por identificar quando nos referimos a ele. Foi assim que ele concebeu ser retratado, conseguiu idealizar aquela figura que o Chico, captando, permite ao retratista, ao pintor daquele momento, consiga. Depois vem, na sucessão, o aperfeiçoamento daquela imagem original e a gente a encontra disponível todas as vezes que pode examinar. Então, o espírito superior tem condições de fazer essa apresentação da maneira como lhe pareça mais adequada. Agora, ele volta para dizer para nós, essa maneira de intercâmbio não é a mais comum. Evidente, porque espíritos superiores têm tarefas a cumprir. Não são pessoas voltadas ao nosso dia a dia. Estão aqui para cumprir tarefas que são tarefas tendentes a nos amparar, mas não para participar de questões que somente a nós interessam. De uma maneira em geral, diz ele, os desencarnados impressionam os instrumentos mediúnicos encarnados usando a forma em que efetivamente se encontram. E aqui a gente, então, começa a entender por que é que certos espíritos assinalados em processos de evidência trazem sinais que parecem, à primeira vista, para nós que estamos encarnados, devessem ter deixado de ser apresentados, mas não são, não são, né? Ele explica, não é que falte aqui condições de fazer roupagens melhores, não é que falte aqui condições de arrumar apresentações melhores. O que falta, talvez, seja a evolução do que opera tais instrumentos. Ele ainda não as possui, né? Em seguida, ele vai explicar essa afirmação. Ele diz, olha, presta atenção, os espíritos desencarnados, mesmo de classe inferior, e outra vez a gente volta à classificação, né? Ele segue como parâmetro aqui aquele que Kardec nos apresenta, que, de certa forma, é um parâmetro trabalhado ou submetido aos espíritos. A classificação sobre os espíritos não vem da realidade espiritual. Kardec já deixa isso claro. Eu estou apresentando alguma coisa que eu concluí a partir das análises que fiz, daquilo que observei. Então, classifica espíritos
desde aqueles mais comuns, que são aqueles que ele encontra nas manifestações espíritas que despertam a atenção dos homens, então, batedores, é assim que começa em Hydesville. Então, é aí que começa a presença, os espíritos que fazem as mesas girar. Ele vê aí pancadas. Então, ele começa a classificação por esse ponto, por esse ponto. E André Luiz não faz diferente. Mesmo aqueles que têm classe inferior têm a faculdade de exteriorizar os fluidos plasticizantes que lhes são peculiares. São aglutinações de natureza mental, com as quais eles envolvem a mente do médium, que está encarnado, e, a partir daí, lhes permite plasmar, né? Idealizar, deixar claro aquelas imagens que podem ser captadas pelos médiuns, né? Então, ele diz, é como se eles fossem hipnotizados. Nós repassamos para eles aquilo que gostaríamos fosse por eles melhor observado, mais gravado. Agora, esses fenômenos, de novo, uma explicação mais detalhada, são isolados e eles apenas se verificam entre o médium e a entidade que o influencia. E não tem nada do ponto de vista de substância, do ponto de vista da realidade prática, né? Qual ocorreria, por exemplo, quando você tem um hipnotizador e um hipnotizado? Ele usa a comparação sem dizer que o objetivo é o mesmo da hipnotização. Ele usa a comparação. Então, é como se eu pudesse plasmar, de certa forma, idear e plasmar, e ele, então, tem ideia de quem eu sou, quem é essa entidade que com ele se comunica, e, a partir daí, isto fica registrado. Mas eu não o estou induzindo a um processo que seja um processo utilizado para, de certa forma, ter um domínio sobre a consciência daquele que está submetido à hipnose. É frequente a gente receber críticas do ponto de vista das transmissões de natureza mediúnica, dizendo que o processo delas, muitas vezes, é fruto de um domínio que alguns dos presentes exercem sobre a mente do médium, e que aquilo não passaria de uma criação da pessoa humana sobre outra pessoa humana. O curioso é que esses críticos se esquecem de uma coisa elementar. Se eu consigo, com a minha mente, controlar a comunicação que um médium dá, é sinal de que eu tenho alguma coisa extrafísica e que se comunica com uma porção extrafísica daquele aparelho mediúnico. Qualquer que seja a pessoa que esteja numa sala onde uma mensagem psicográfica, por exemplo, ou onde uma comunicação de natureza verbal é transmitida, ela, então, tem condições de influenciar aqueles que ali estão, receptores que são dessas influências. E o médium capta aquilo e transcreve. Tá, e quando a comunicação não tem nenhuma ligação com nada do que os presentes tratam, buscam, observam? Quando o assunto fala de algo que não era objeto de consideração assim. Então, nós temos que levar em conta que a própria crítica endereçada cai. Ela cai por ela própria, né? Se há a possibilidade dessa influência, o que é isso? Vamos estudar. Então, vamos passar a analisar e ver se aquela comunicação tem realmente um conteúdo que
era pensado, desejado ser transmitido por parte dos que ali estavam. É um grupo sob controle, a gente consegue fazer isso, mas não. Então, é mais fácil endereçar uma crítica sem pé nem cabeça do que se debruçar e analisar. Do ponto de vista científico, todas essas questões devem ser assim mesmo enfrentadas. Nenhum de nós mesmo, sem exceção, deve aceitar colocações que você não possa racionalizar sobre elas. Se elas tiverem essa característica, a melhor saída é rejeitá-las. Não há por que aceitar alguma coisa que a gente sabe não se sustenta. Não tem porquê. Né? O espiritismo, acima de tudo, é racionalidade. É racionalidade. Quando se critica o chamado aspecto religioso da doutrina espírita, é porque se toma a religião como algo irracional. E a religião não era para ser algo irracional, era para ser algo realmente bastante racional. Né? A partir do instante em que nós tivemos a apresentação de visões que estimulam a racionalidade naquilo que se crê, nós não temos espaço para entender que a fé é cega. Não é por aí, mas não é mesmo. Né? A fé cega não tem serventia alguma, muito menos para aquele que a professa, já que fica à maneira de uma biruta de aeroporto. É conduzida para qualquer que seja o lado, dependendo do vento que sopra. Então, a racionalidade, ela nos convida a olhar. O comportamento religioso, ele tem que conduzir a uma mudança. Mas, assim, qual seria o parâmetro? O parâmetro que Jesus nos trouxe. Eu vou usar o Ocidente só para a gente conversar agora 2 minutos, e se nós olharmos o que Jesus falou, e mais do que o que falou, aquilo que fez, nós não veremos, sinceramente, nada que conduza à irracionalidade. Pelo contrário, ele trombava com práticas que ele dizia não se justificam. Qual a razão de você deixar que alguém que não lavou as mãos não tenha acesso ao alimento, salvo por higiene? Qual o problema? Se ele está com fome. Porque não é o que entra que vai te contaminar, embora a gente saiba que o alimento ingerido com impurezas traz consequências. Mas ele radicalizava justamente para mostrar que o exterior não tinha valor sem a mudança do interior, sem a construção do reino em nós. E o ponto mais alto de todo esse processo é quando ele questiona a oferta, que para os hebreus era o ponto mais importante da prática religiosa. Era a oferta do sacrifício no templo. E ele diz, se você tiver perante o altar algo que não era permitido, porque no altar só ingressavam os sacerdotes, e no altar das oferendas apenas o sumo sacerdote, eventualmente acompanhado por alguém. Portanto, se você está diante do altar com a sua oferenda, mas se lembra que tem algo contra alguém, a minha recomendação para você é pura e simples. Esquece a oferta, vai lá e se reconcilia com a pessoa. É muito direto o choque com a irracionalidade. Imagina Jesus divulgar uma mensagem de que aqueles que não o seguissem deveriam ser odiados. Aqueles que não partilhassem a sua ideia deveriam ser mortos. É evidente que nunca fez isso. Nunca fez isso. São os pseudo-intérpretes da sua mensagem é que faz isso. Né? Então é importante ter essas questões em vista, tá? Para que a gente possa ver o quanto é racional.
o médium sofre essa influência e fixa a imagem, como depois vai fixar as lições daquele que ali está. Esse conhecimento de alguém que nos era desconhecido e que, por exemplo, trabalha conosco numa atividade mediúnica, nos traz a segurança quando nós vamos desenvolver uma tarefa e contamos com a sua ajuda. Basta, então, que a gente efetivamente busque uma concentração maior para identificar a presença deste amigo que está ali para exercer um trabalho e conta com a nossa ajuda. É um momento muito, muito particular, muito especial. E tais espíritos exercem sobre nós uma influência no sentido de nos conduzir a cumprir aquelas tarefas que, às vezes, é de uma força moral complicada de resistir, porque nos chamam a atenção. Né? Olha, você desse jeito não contribui com o trabalho. Os seus pensamentos, as suas ocupações precisam, e não é no dia da reunião, como muitas vezes se propaga, é no transcurso da existência. Preciso mudar de patamar, porque não é porque você está aqui que no dia que você vem deva adotar um melhor comportamento. É no dia da reunião, no anterior do anterior e por aí afora, de forma que a gente, a cada dia, vá mudando a nossa própria perspectiva evolutiva. É feita uma pergunta muito objetiva, né? Como é que eu vejo gente com roupa, calçado, prótese, estando desencarnado, se esses objetos que são inanimados não são dirigidos de modo direto pela mente? Eu concordo que você traga a aparência fisionômica e eu te identifique, mas e os apetrechos? Qual a razão? Olha, a mente, diz o André Luiz, não comanda as moléculas do algodão do vestuário que você usa enquanto está encarnado, mas você pode usá-las segundo as necessidades do mundo. É a mesma coisa aqui. Nós nos utilizamos das possibilidades ao nosso alcance para atender a esse ou aquele imperativo de nossa apresentação. Então, de alguma forma, eu plasmo aquilo para me tornar apresentável. São características. A túnica do Emmanuel, só para de novo guardar a mesma imagem que é de todos vocês conhecida, é um outro detalhe interessante, a batina do Padre Amaro e agora a túnica do Emmanuel. A batina e a túnica sintetizam uma experiência por ele vivenciada. E cada uma delas aparece no momento para que ele possa, então, se aproximar e ser, de certa forma, acolhido, identificado e, se o caso, até mesmo retratado. Nós nos valemos das vestes com maior, menor relevância, maior número de detalhes, menor, a depender dos ambientes que frequentamos. Quando a gente vê narrativas sobre as regiões umbralinas, costuma colher detalhes como os espíritos em farrapos, sem uma estruturação mais adequada na vestimenta, ou trajando vestes que revelam muito tempo para trás a sua confecção. Quer dizer, isso simplesmente retrata o momento da desencarnação do espírito e as condições em que ele se faz identificável por aqueles que o cercam, sejam outros espíritos e estejam na realidade espiritual, sejam outros espíritos e estejam reencarnados como nós. É muito interessante, né? Esse conjunto de detalhes que aparecem.
O capítulo 6º é aquele capítulo sem ligação. Não está ligado com o 5º e também não está ligado com o 7º. Né? Se eu pudesse interligar, eu pularia o 6º, punha um pouco do 7º, e aí juntava com 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e fecharia o bloco, que é o bloco das curiosidades a respeito de como está, de que traço apresenta, como se alimenta, coisas normais da nossa curiosidade, né? Normais da nossa curiosidade, tá? Porque, via de regra, seriam preocupações talvez de menor relevância. Menor relevância. Não vamos fugir do contexto do livro que a gente está. Nós estamos num livro que tem um estudo aprofundadíssimo sobre questões a respeito das quais essa interligação entre a informação espírita e as descobertas da ciência se casa muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Mas, de repente, tem uma turma da curiosidade. E não pensa que vai parar aqui, tá? Mais adiante vão aparecer curiosidades sobre outros temas. Agora, um pouquinho mais sutis, né? Menos assim, entre aspas, materiais do que aquelas que nós vimos até agora. O capítulo 6 tem por tópico a chamada justiça na espiritualidade. Há uma única questão cuja resposta é extremamente profunda, mas essa questão da justiça na espiritualidade, ela é objeto de análise pelo André Luiz em outros livros. Pessoal que gosta de voltar e olhar outras obras, eu vou dar algumas referências para poder ajudar. Vamos nós? Ação e reação. No capítulo 6, há uma referência a respeito da justiça na espiritualidade, muito de acordo com o que nós estamos vendo agora. No livro Sexo e Destino, na segunda parte, há 3 capítulos que abordam isso. Sexo e Destino, segunda parte, capítulos 10, 13 e 14. Os 3 trazem informações a respeito disso. Também No Mundo Maior, capítulo 17. E conhecido de todo mundo, libertação. Né? Aqueles que estudamos o Libertação, sabemos as informações sobre essa, entre aspas, justiça na espiritualidade ali, que aparece principalmente nos capítulos 3 e no capítulo 5. Então, veja que tem tarefa aí para a semana, se quiser ler, tá? Vai encontrar um monte de referência e seria bom ver o quanto elas se aproximam, principalmente nas primeiras obras mencionadas, e o quanto ela se distancia na última obra mencionada. Não podemos esquecer que em Libertação há lá um tribunal cujo juiz supremo e que decide as coisas do ponto de vista dos que são levados à sua presença, age com propósitos nem um pouco elevados. Nós não podemos nos esquecer que Gregório estava numa condição muito complicada do ponto de vista pessoal, muito complicado, tá? E ele merece todo um cuidado para sair dessa zona que o mantinha, mantendo outros muitos sob domínio, sobre a mais completa
ignorância do ponto de vista dos efeitos das atitudes que tomavam, né? A vingança, o desejo de dominar, de ter para si, isso tudo mostra o equívoco que ele tinha e o que é necessário ser feito para que o seu resgate ocorra. Quem não leu o livro, fica aí a dica para que leia. É uma obra imperdível, né? Daquelas que a gente lê, relê, trelê, e fica assim sempre encantado com o que encontra. Ele recebe uma pergunta do ponto de vista da resposta difícil, porque a pergunta diz como funciona o mecanismo da justiça no plano espiritual. Nós aprendemos com Allan Kardec em O Céu e o Inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, os valores norteadores da justiça divina. Quem de nós já leu o livro e que depois tem condições de fazer uma comparação da primeira com a segunda parte, vai rapidamente identificar o que leva o espírito a estar na condição de um criminoso arrependido. O que leva o espírito a estar na condição de felicidade. Kardec constrói a primeira parte a partir de reflexões sobre os relatos dispostos na segunda, acompanhados por um número muito maior de informações que estão na Revista Espírita. O fato é que aqueles 63, 64 depoimentos são depoimentos que lhe permitem enquadrar e desenvolver a teoria da justiça divina. Agora, a pergunta aqui é o mecanismo, né? Ele diz, na resposta, logo no primeiro parágrafo, que o mecanismo principal de regeneração é o da consciência do próprio indivíduo. Então, mecanismo principal da justiça divina. Kardec na veia. A regeneração na consciência de cada um de nós. E esse processo é muito claro quando a gente conhece a repetida trilogia que o sujeito experimenta quando descobre ter a própria consciência, de certa forma, nublada, né? Manchada pelas posturas, pelos pensamentos, pelas faltas que adota. Num primeiro estágio, nós temos que necessariamente nos arrepender do que fizemos. Em seguida, vem a fase que está lá apresentada como uma expiação e que, há algum tempo, eu entendo, tem um sentido muito próximo do remorso. Eu fiz algo que não era correto. Então, experimento um remorso por aquilo que fiz. Porém, ter o arrependimento, me remoer por aquilo que fiz, não tem sentido. É necessário reparar ou regenerar. Eu, então, venho adotar uma postura que diz, olha, agora eu não vou errar nisso. Pode ter certeza. São muitas das provas pelas quais nós transitamos. Porque se falimos em oportunidade antecedente, ao reenfrentá-las, o nosso comportamento precisa ser outro. Isso mostra a nossa regeneração, a nossa evolução. Eu reparei, eu ajustei. Não é o outro, como muitas vezes fica implícito em certas falas ou apontado. Não é o outro. Veja que a colocação é na consciência do próprio indivíduo. Então, nós precisamos ser melhores. O outro ofendido
pode ter nos perdoado, pode não nos perdoar, vai ter que receber a nossa atenção, se o caso, pode também ajustar-se, aí, sendo repetitivo, mas o exemplo melhor é o caso Sigismundo. A gente entende isso rapidinho, o que é que representa essa regeneração. É a consciência que se dispõe a enfrentar e a vencer-se. Dá o medo do fracasso? Mas é evidente que sim. Traz a insegurança? É lógico que traz. E por que medo, não uma emoção boa, mas essa questão ligada à ideia do fracasso imperam? Porque nós sabemos o quanto é difícil corrigir os próprios defeitos. O quanto é difícil para nós botar um fim a práticas que não deveríamos mais repetir. É muito difícil. É uma coisa que representa a luta, às vezes, de uma existência toda. E, às vezes, a gente a abandona por não ter conseguido vencer como deveria. E acaba tendo prejuízos de natureza corporal que nos levam à desencarnação. Então, é algo bastante complicado isso, né? Agora, ele começa a dar informações que aqueles outros textos que eu referi são úteis para a gente compreender. Ele diz, olha aqui, como é natural, nós temos santuários e tribunais em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, pesando méritos e deméritos, à maneira de aconselhadores, de pessoas que nos recebem para dizer, não dá para continuar pisando na bola, porque o mal pode ser maior. A organização do júri, como vocês conhecem na Terra, aqui é também observada, mas os espíritos que a integram não são apenas conhecedores do direito, o que na Terra não é necessário. Quem conhece o direito são os que trabalham no tribunal do júri. Os jurados, não. A regra é que não sejam conhecedores, devem ser pessoas da população, porque o júri tem a sua origem na ideia de que a comunidade é a melhor juíza dos fatos que podem agredi-la. Então, é oportuno que o juiz ouça aqueles da comunidade para saber a repercussão. Onde há uma repercussão fortíssima? Nos crimes. Que tipo de crimes costumam deixar as comunidades efetivamente preocupadas, ligadas? Aqueles que tiram elementos dela. Então, os crimes contra a vida é que acabam hoje sendo objeto do tribunal do júri no direito brasileiro. Mas o direito brasileiro tem uma característica que não é a mesma em outros países. Ele continua dizendo para nós o seguinte: estes jurados que participam, esses espíritos que estão aí, eles têm conhecimentos dilatados, noções dilatadas de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais, a fim de que as sentenças ou informações proferidas se atenham à precisa harmonia perante a divina providência e que é lastreada no amor. Vejam o jogo das situações opostas. Vou começar pela última. A pessoa tem um bom conhecimento da psicologia humana, aquilo que é de cada um,
mas também tem das ciências sociais, que são as áreas do conhecimento que analisam o nosso convívio em grupos. Então, essa é uma questão importante, porque o indivíduo se prejudica a si próprio sempre quando age de forma a trazer a outro um prejuízo. Porém, ele também prejudica o grupo. E é importante que aqueles que vão aconselhá-lo, aqueles que vão proferir enunciados sob a forma de sentença, impondo ao sujeito certas preocupações e compromissos, que eles observem isso. Mas olha os 4 pontos que também constituem mais 2 jogadas para um lado e para outro. Tem noção de culpa e de resgate. Por quê? Porque todos somos espíritos que estamos em evolução. E quem venceu certas etapas tem muito melhores condições de orientar a outro, porque já passou por aquilo. Sabe as lutas que precisou fazer. Sabe as lutas que precisou fazer. Olha o segundo ponto: erro e corrigenda. Então, eu tenho culpa, algo que está me perturbando, pode ser que sim ou não, olha, vai ter que se ajustar. Eu cometi um erro, tenho consciência, bom, então você precisa ter noção do que vai ser necessário para corrigir. É assim que se estabelece a evolução. Cada um de nós refletindo sobre o que fez, entendendo o alcance do que fez e dispondo-se, com uma orientação segura, melhor ainda, a encarar. De volta aquelas 2 questões. Ô, Nazil, mas voltar não traz medo, não traz insegurança? Traz, traz. Agora, nós estamos conversando, ou vamos conversar, encontramos grupos preparados para nos dizer exatamente como venceram, que esforços fizeram, e tudo levando em conta que Deus é amor, que nos quer ver melhores. Então, aquela ideia do tribunal, o livro Libertação mostra exatamente o contrário do que eu vou falar agora, de que o tribunal vai levar a pessoa a um processo de expiação infinda, como está lá no livro, não é a ideia predominante nesses grupos que atuam dentro dessas características. Eles vão mostrar para a pessoa o alcance da justiça divina. Nós só seremos melhores quando suprimirmos as nossas próprias atitudes equivocadas e quando nos ajustarmos com aquelas que tivemos. Então, a gente tem um caminho muito fácil, mas é muito difícil de ser cumprido ao mesmo tempo. É não pisar na bola do momento que sabe para frente. Aí vem a célebre constatação. Mas não é isso que ocorre. Bem, então nós vamos continuar a ter que enfrentar as dificuldades dos comportamentos que adotamos, sem nenhum privilégio, a não ser o de poder tomar a qualquer momento a decisão mais adequada para suprimir essas nossas atitudes equivocadas. Mas está em nós. Não será a obra de um milagre, entre aspas, aqui, de uma mudança. Não, não, esquece disso. Muito menos da fé. Porque a fé nos leva necessariamente a adotar posturas melhores, não a manter as mesmas equivocadas, não a manter as mesmas, e nem a nos acreditarmos isentos de tomar atitudes melhores. É muito importante pensar nisso.
No parágrafo que segue, ele nos dá uma ideia que, às vezes, as pessoas não têm, né? De que a realidade espiritual tem delinquente, porque todo mundo que morre fica bom. Pelo menos é assim que as pessoas costumam pensar, né? Eu não sei se por medo do falecido, por medo de ser visitado por ele, não sei. O fato é que a pessoa sempre diz: ele era tão bom. Nossa, era um camarada muito bom, não pagava as dívidas, mas era bom, né? Tinha 3 famílias, mas era um cidadão do bem, de bem, uma coisa fantástica. Desviava a verba pública, mas olha, era um sujeito que não saía da igreja, era um camarada fiel. Veja que é tudo contrassenso, mas você quer ficar bem com o morto, e principalmente com a família do morto, né? Porque, como as pessoas imaginam que o morto não está ouvindo, elas dizem essas baboseiras pensando na família do morto, né? E aí a família do morto, não, isso é verdade, né? Ah, bará, bobagem, bobagem, bobagem das grandes, né? Morrer não transforma ninguém em santo, não, pelo contrário, né? Ele diz assim: o que nós percebemos é o seguinte: não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas que, no cumprimento de determinadas tarefas, se deixam muitas vezes arrastar a paixões e caprichos inconfessáveis. E confesso que aqui a gente tem um leque de informações assim, que a leitura dessas obras que eu apresentei para vocês, em que ele volta nesse tema, permite entender um pouquinho melhor. A gente capta um pouquinho melhor o que é o alcance desse parar e refletir, inclusive estando desencarnado. O que ele diz para a gente, para fechar esse raciocínio, é que quanto mais baixo for o grau evolutivo que tem o espírito, mais sumário é a conclusão a respeito daquilo que precisa ser feito. Agora, quanto mais avançados são os valores culturais e morais que ele tem, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que ele se envolveu. Não só porque isto passa a influir nos destinos alheios, e esse é um ponto interessante, porque o espírito, esse é o ponto mais forte aqui do parágrafo, o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, é o primeiro que quer reabilitar-se diante deles e suplica uma sentença dura para que ele possa restaurar-se. É uma questão assim totalmente inovadora e que não dá para ler sem pluralidade de existências e pluralidade de mundos habitados. Não dá. Tá? Então, qualquer que seja a impressão que isso possa causar em alguém, sem falar em reencarnação e sem falar em muitas moradas, pode esquecer. O cara não vai fazer raciocínio completamente fora do que é o real, né? Por quê? Porque são os mundos diversos que permitem a espíritos migrarem e enfrentar dificuldades para corrigir rumos que equivocadamente trilharam. E nada melhor do que corrigir desvios coletivos do que estar em meio a outros espíritos para os quais o meu espírito de serviço, os conhecimentos que eu tenho, possam ser uma fonte de utilidade muito grande, muito grande. Agora, isso às vezes não se dá no mundo em que eu estou. Aliás, se o mundo que eu estou tiver um padrão evolutivo melhor, eu às vezes não vou conseguir ali pedir essa pena que eu quero. Porque você não vai cumprir como? Está todo mundo bem?
Como é que você vai fazer? Bom, então me manda para a Terra, né? Deixa eu reencarnar no Brasil. E vou lá, vou dar conta do recado. Tá? E aí, então, você tem um espírito elevado, reencarnando, fazendo coisas, mexendo avesso, fazendo, melhorando a vida daqueles que o acompanham, sob qualquer ponto de vista. Ele está ajudando. E, ao mesmo tempo, que é o principal da ideia da justiça divina, que eu vou voltar lá no início, só para fechar o capítulo, no primeiro parágrafo, o mecanismo da regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Então, é a minha consciência que é o parâmetro a orientar o que vai ser feito. Legal? Esse é um capítulo que dá muito o que pensar, né? A gente, diante dele, perdão, derrubei a estante aqui, a gente, diante dele, fica, assim, num desafio, porque informações assim dão uma ideia muito clara de que a realidade espiritual está muito longe de ser aquilo que dela é enunciado, né? Por pessoas de natureza de visão teológica, porque elas estabelecem quadros que não se alteram e com situações que são destinadas a um juízo definitivo, né, que pode não ser tomado agora, mas vai ser tomado mais adiante, em que aquele que errou está completamente perdido, nem que esse juízo só possa vir daqui a 1 milhão de séculos. Então, você vai ficar 1 milhão de séculos esperando um juízo que vai ser definitivo, igual ao juízo do que é hoje. Meio sem sentido. Ou tem a feição aí de um castigo imediato, de um céu imediato para espíritos que ainda estão longe do que nós podemos chamar a máxima perfectibilidade por nós, identificada ou conhecida, que repousa em Jesus. Então, se ele é a máxima perfectibilidade que nos foi dada como modelo e guia, e a gente vê as posturas que ele adotou, vê o carinho com que ele entendeu os equívocos, a maneira como ele estendeu a mão para todos aqueles que identificou em processo de erro manifesto, nós percebemos em nós que há uma distância muito grande. E se há uma única existência, então fica complicado, porque eu não vou ter como reparar isso, não vou ter como melhorar isso, né? É só mesmo reencarnando, só mesmo voltando, só mesmo tendo outra oportunidade. É tão lógico, tão fácil de compreender, que assusta saber que alguns tomam a reencarnação como uma bobagem. Acho que ela pode ser tudo, tá? Menos bobagem. E não é espírita, nem bobagem e nem criação. É uma lei que a gente identifica, estuda e precisa entender para aproveitar a atual que está tendo. O capítulo 7 traz de volta outra curiosidade, né? É sobre a vida social dos desencarnados. E olha, confesso para vocês que toda vez que eu volto nele, eu fico meio assustado com as informações estatísticas que ele dá, né? A primeira delas está na primeira linha. 2/3, 2/3 estão ligados aos interesses da Terra. 2/3 dos desencarnados não estão na realidade espiritual. Estando. Peraí, como é que é, Nazil? Dá para voltar? Não, está aí, está na sua cara aí, ó. Na realidade espiritual, imediata à experiência física, 2/3 estão ligados ao que está acontecendo na Terra.
não o que está acontecendo na realidade espiritual. Quer dizer, de cada 3 desencarnes, 2 espíritos continuam aqui, ligados à Terra. E o terceiro? O terceiro pode estar na realidade espiritual. Em que condições? Não sei. Não sei, né? Não saberia dizer, né? Vou tomar aqui como ponto de referência, talvez esteja exagerando, mas eu gosto de, às vezes, carregar na tinta para a gente pensar em os mensageiros. Um grupo de desencarnados num único, num único posto avançado, em número de milhares, permanecia fechado sobre si mesmo, perdão, como se num permanente pesadelo. E ao receber o influxo proveniente do mais alto através da ação da esmalha de André Luiz e de todos os que ali estavam, dando-lhes condições de despertarem, no galpão só 2 despertam e fogem, para terem que ser depois resgatados novamente e voltar àquele processo, senão serem endereçados ao despertar. Então, a gente tem uma informação aqui muito forte, e que se conjuga com outras, fica mais forte ainda. Continua ele. Egressas do próprio mundo, em que se lhes tramam os elos da retaguarda, quando não se desvairam nas faixas infernais, igualmente imanizadas, imantadas ao planeta de que se originam, trabalham com ardor, não só pelo próprio adiantamento, como também no auxílio aos que ficaram. Ele dá o retrato da vida em nosso lar. As zonas ao redor de nosso lar são zonas de desvario. É frequente a referência à existência de cercas, de guardas, de atitudes para expulsar, para repelir. Não que aqueles espíritos não devessem ser acolhidos, é que acolhê-los levaria ao desequilíbrio. E é importante primeiro equilibrar-se. Ele próprio, no relato feito nos capítulos iniciais de Nosso Lar, fala do espírito desequilibrado que ele houvera sido. Relata essa situação pessoal. Os equívocos, as paisagens, os que estavam ao lado, as sensações, tudo isso ele vai descrevendo. Quer dizer, ele vivia numa região que, se fosse por nós, tivesse que ser por nós rotulada, seria como uma região infernal, de paisagens obscuras. E ele não está falando de regiões abissais. Em libertação, quando dela se aproxima, recebe o aconselhamento de Gúbio para que não faça absolutamente nenhuma colocação. Irmão Jacó, na travessia da região umbralina mais densa, na caravana em que foi conduzido a um posto de atendimento espiritual, também relata a mesma imposição. Não posso descrever, sob pena de desequilibrar, as paisagens que vislumbrei. Não posso. Por quê? Porque, primeiro, talvez a tinta seja muito forte, a colocação seja muito dura,
E o que vai acontecer com aqueles que lerem? Bom, podem achar que é fantasia ou vão ficar perturbados. E não é bom perturbar-se do ponto de vista espiritual com expectativas. A gente precisa crescer. Por quê? Porque o que está mostrando aqui claramente é que quando a gente está naquele 1/3, e está naquele 1/3 que consegue dedicar-se à própria melhoria, a primeira preocupação que nos vem é com aqueles que estão ainda na retaguarda em nosso vínculo. Isso aqui é a abertura de passagem porque vem na sequência, tá? O 8, o 9, o 10 vão mostrar esse vínculo, essa afinidade que desenvolvemos do ponto de vista espiritual. Continua ele. Naturalmente, as almas que constituem a percentagem a que nos referimos, distanciadas ainda do aprimoramento ideal, procuram aperfeiçoar em si mesmas as qualidades nobres menos desenvolvidas, buscando o clima adequado que lhes favoreça o trabalho. Convictas de que tornarão a Terra para a solução dos problemas que lhes enevoam ou afligem o campo íntimo, situam-se em tarefas obscuras junto aos semelhantes, encarnados ou desencarnados, quando se reconhecem vitimadas pela vaidade ou pelo orgulho, que ainda lhes medram no seio, e localizam-se em serviço, em aprendizados valiosos da inteligência, vendo-se inábeis para os serviços especializados do pensamento, apesar de terem tesouros sentimentais consigo já entesourados. Esse é um quadro realista. Esse 1/3 é 1/3 que sabe que ainda não está numa condição evolutiva que permita desenvolver grandes coisas. Não está. O que faz, então? Vai servir, vai se pôr à disposição, porque o serviço o ajuda, lhe leva a conhecer, lhe faz perceber o sofrimento expresso nas posturas e situações dos outros, e o que é mais importante, lhe dá atributos intelectuais que mais tarde o ajudarão a agir de maneira bem mais organizada sobre os que puderem influir. Todos, diz ele, ou quase todas, obedecem os ditames do amor ou do ideal que lhes inspiram a consciência. De novo, a ideia da consciência, onde está inscrita a lei de Deus, na consciência, no espírito. Então, é necessário que eu eleve o meu espírito para pensar no amor, para ter bons ideais. E aí ele diz, isso leva à aglutinação em vilarejo, cidade, como se fosse um bairro da Terra, e os bairros da Terra são tão diferentes. Vai depender do quê? Das afinidades desses que se agrupam. Mas olha que legal o objetivo que tais agrupamentos têm, né? São empreendimentos de natureza educativa e de progresso em favor de si e em benefício dos outros. Então, vai trabalhar na instrução, na orientação, o que é nosso lar, para nós que observamos a leitura sob esse ponto de vista. Uma grande escola, em que você pode refletir e agir. Ele integrou grupos socorrista, integrou grupo de apoio nas câmaras de retificação, pôde estar em tarefas de aprendizado, inclusive a mais importante, que é a razão do livro, que o faz deixar de ter um lar para ter
um lar que ele possa chamar de nosso. O tempo todo ele está preocupado com o lar que deixou na Terra. Ele também, um espírito centrado naquilo que estava no planeta. E vai aprender que não era por aí o caminho. É por isso que ele, então, passa a ter um nosso, que agora já não tem mais essas limitações. Ele quer servir. Os livros que vêm a partir desse relato, e eu vejo, sim, Nosso Lar como um relato preparatório de ambientação para que a gente possa entender as tarefas que ele vai cumprir. E é por isso que elas não são, em Nosso Lar, um representativo de uma desencarnação próxima. Porque quem relata Mensageiros, escreve depois, em seguida, obras como No Mundo Maior, escreve obras como Libertação, e nos dá agora Evolução em Dois Mundos, é um espírito já muito mais do que recém-integrado numa tarefa de aprendizado. É um espírito preparado. Preparado, agora ele pode influir pensamentos. Ele diz para nós que as regiões infernais e purgativas são sempre amparadas por esses grupos. Quanto isso se mostra possível. E para esses lugares são organizados obras sociais de assistência extensas. Acho que o melhor exemplo, também dado por ele para nós, é a tarefa desenvolvida no livro Ação e Reação. A gente viu que é uma tarefa assistencial colocada a serviço de um grupo em condições evolutivas paupérrimas. Como sempre, não vou dar spoiler, tá? Convido para a leitura, porque é uma boa. Acho que teve gente aí que já leu 3 vezes, de tanto que eu recomendo. Mas volta lá, lê mais uma vez, que a gente sempre encontra uma coisa nova. No plano doméstico, no plano físico, perdão, a equipe doméstica atende à consanguinidade em que o vínculo é obrigatório, mas no plano extrafísico, o grupo familiar é outro. A afinidade é estabelecida espontaneamente, né? Por isso mesmo, na esfera conseguinte à evolução humana, temos o espaço das nações com a sua, na esfera seguinte, não conseguinte, desculpa, a condição humana, temos o espaço das nações com as suas comunidades, idiomas, experiências, inclinações, inclusive religiões, atividades religiosas típicas, junto às quais funcionam, e aqui que eu acho o mais bonito, missionários de libertação mental, que operam usando 2 instrumentos, caridade e discrição, para que ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. Então, o Espiritismo, em relação à Terra, na minha visão, tem essa tarefa. Olha, não tinha. Não. Porque o conhecimento tem que vir com caridade, com discrição. Os espíritas entendem que a caridade material é um veículo e que é bom, porque desperta. Porém, ela não é a principal. E isso está desde sempre na doutrina espírita. A verdadeira caridade é a de natureza moral, porque ela não se ocupa apenas com aquilo que o corpo vai usufruir, mas desperta mentes, desperta espíritos. E precisa chegar dessa forma como está aqui, é com discrição. Então, as ideias, que são essas ideias que chocam a gente, que modificam nossa maneira de ver a vida, elas vêm minando
aquilo que já está em nós consolidado. Então, se nós fizermos um autoexame da nossa existência atual, em que o espiritismo ocupa, se não os nossos espíritos desde o renascimento, felizes os que puderam renascer num berço espírita, mas daqueles outros que tardiamente, mas sempre no tempo melhor, se aproximaram das ideias espíritas, se nós fizermos um termo de comparação sincero, veremos que nós experimentamos mudanças. São aquelas que precisariam ser feitas. É um juízo que, particularmente, eu faço e digo com toda a sinceridade com a qual sempre conversei com vocês. No meu caso, não. Precisaria ter feito mudanças mais profundas. Não as fiz. Faltou conhecimento, Nazil? Não, pelo contrário, faltou vontade. Faltou vontade. Eu talvez devesse ter resistido mais a certas sugestões, a certos propósitos e valorizado outros. Teria aproveitado talvez mais. Talvez mais. Porém, quando me imagino no início da reencarnação, retomando atividades práticas que fizeram parte das minhas existências, percebo que mudei rápido de rumo. E isso é bom, é bom. Agora, nunca me senti violentado. Nunca. Nunca me senti dilacerado, né? Não fiquei preocupado com isso. Agora, me sinto incomodado por saber que tenho detalhes, informações, e esses detalhes e essas informações exigem mudança de compromisso. E que, às vezes, eu demoro para tomar. Demoro. Né? Insisto em coisas que talvez não devesse mais insistir. Por quê? Porque não tem evolução suficiente para fazer uma guinada de 180 graus. A gente faz guinada de 10 graus, 20, e já acha que não está seguro, acaba voltando o leme para aquele caminho torto, e de novo mais um pouquinho. Quando consegue uma de 90, nossa, que progresso, que progresso. Mas a questão são 180. 180, você precisa mudar daquelas questões de natureza material para as de relevo espiritual. Nós não estamos no mundo para viver espiritualmente, não é isto. Mas nós estamos no mundo para ter prioridades espirituais acima das materiais. Esse é o conselho que nós não cansamos de ouvir. Então, é preciso, mesmo quando estamos nos ocupando das questões materiais, e delas devemos nos ocupar sempre, não esquecer os valores espirituais que precisamos desenvolver. Então, no negócio, a nossa postura nunca pode ser a postura de alguém que vá prejudicar outro, pensando em levar vantagem, porque aí o valor espiritual desaparece. Em nos valemos da mentira para obter algum tipo de posição. De novo, nós estamos jogando fora conquistas espirituais. E não ser compromissados com o bem do outro. A gente é muito compromissado com o bem próprio e com o da nossa família. Aos nossos, a gente faz de tudo para não faltar nada. Mas e aos outros? Nem sempre. Nem sempre. Né? Quando muito, a gente faz uma prece. Quando muito. Mas o vidro do carro está sempre erguido e a porta travada. E se o sujeito se aproxima, a gente já dá um jeito de diminuir a velocidade para não fechar o semáforo, para não receber uma abordagem. Mas é uma abordagem que pode ser criminosa. É, às vezes, uma mão desvalida, estendendo, esquálida, um pedido de ajuda, nunca é criminosa. Criminosa é a atitude social que ainda faz pessoas viverem
tão longe do mínimo para poder sobreviver. E essa culpa é nossa. Porque a culpa social, lembra dos juízes lá? Eles olham a psicologia, mas olham as ciências sociais. A sociedade tem a parcela de culpa e não pode fugir dela, não é decente. Não é decente. A gente precisa enfrentar isso. Ele fecha falando do grupo que preocupa, porque isso tudo foi para falar do um terço. Agora vem os 2/3. Com 2/3 de criaturas ligadas à realidade material, desse ou daquele modo, encontramos espíritos no 1/3 relativamente enobrecidos, que se transformam em condutores da marcha dos demais, pelos méritos que têm. Não, não, não. Pelos méritos que conseguem obter das esferas superiores, integrando-se a elas, buscando a inspiração, o amparo. Veja a humildade com que ele coloca a produção do seu trabalho aqui. Nós identificamos em todos os livros a presença de instrutores extremamente sábios, como Alexandre, Gúbio, Clarencio, cada um mais sábio que o outro, mais lúcido que o outro. Ele, o trabalhador que se dedica a ajudar, transfere todas as lições que esses companheiros lhe trouxeram para que possam ser acessíveis a nós. Em algumas obras, como essa que nós estamos estudando, e mecanismos da mediunidade que estudaremos, nós vamos vê-lo pessoalmente contribuindo com uma série de informações preciosíssimas. Porém, quando se trata das atividades de amparo a encarnados e desencarnados, ele se põe mesmo na condição daquele que está aprendendo, como ele narra aqui, para ter na instrução e na orientação do espírito mais elevado o guia seguro, que pode orientá-lo na hora de prestar a informação. É uma postura reveladora de um comprometimento muito, mas muito grande mesmo, que ele tem com a tarefa que desenvolve. Ele se esconde atrás do nome, motivos não faltaram, né? É o caso Humberto de Campos, seria o caso Frederico Figner, cujas filhas não permitiram que o livro Voltei saísse com o nome de Frederico Figner, como ele havia pedido, né? Foram até ela, os diretores da FEB, elas disseram não, e aí ficou para ele decidir. Olha, põe Irmão Jacó, é um nome bonito, que vai ser simpático, e eu não vou precisar ter problemas, nem você, Chico, com elas. Eu não quero que haja problema para o espiritismo em razão de uma coisa. E ele nem se identifica. Que nome põe? Ah, daquele moço ali. Não, põe o nome do irmão do Chico. Quem é você? Não interessa. E se esconde totalmente. Por quê? Para que fale mais alto o trabalho, que é o que interessa. Para todos nós, sem nenhuma exceção. Não importa a função, o importante é que ela ocorra dentro do bem, que é o que nos interessa, né?